Fala, gente boa! Bom, aqueles poucos, né, heróicos, né, e escassos leitores do meu blog, né, o blog Alameda Cultural, né, na última quinta-feira, dia 27 de fevereiro, possivelmente, né, eles devem ter tido a mesma reação que esses caras, que esse povo todo está tendo nessa foto aqui, tá? É uma reação de espanto, né? Bom, por quê, né? A pergunta que as pessoas normais, né? Que as pessoas que estão com a sua respectiva sanidade mental intacta, né? E que, portanto, não leem, né? Não têm o costume de ler aquelas barbaridades todas que eu escrevo no meu blog, estão perguntando, mas afinal de contas, por que os leitores do blog Alameda Cultural tiveram essa reação aqui, né? Igual a desses caras aqui da foto. Bom, aqui, como já é sabido, né, mais do que sabido, isso já há algum tempo, sempre na última quinta-feira de cada mês, né, eu publico um texto inédito no meu blog, né, e acontece que na data que seria, né, a data do mais novo texto inédito, né, ou seja, no último dia 27 de fevereiro, eu não publiquei rigorosamente nada no meu blog, né? Bom, isso em outubro, né? Portanto, já há 5 meses, né? Eu iniciei uma série de textos, né? Que contam um fato histórico bem inusitado e relacionado à história política de Joinville, né? Inclusive, eu até já abordei esse tema em um vídeo que eu gravei, por sinal, em outubro, né? E justamente o último capítulo, né, o último texto, em que eu abordaria esse fato inusitado, ele seria publicado agora, dia 27 de fevereiro, né? Bom, em função desse calor terrível, desse calor senegalesco, desse calor diabólico, né, que vem fazendo, e em função de que eu optei por publicar esse texto em março, né, março, que obviamente é o mês de aniversário da cidade, então eu acabei adiando, né, a publicação desse texto, né? Então, aqueles, né, os poucos, né, e heróicos leitores do blog, antes para que não continuem, né, para que parem de xingar esse pobre, esquecido e anônimo youtuber, tá? Eu estou fazendo, né, trazendo esse esclarecimento, né? Então, portanto, esse texto, né, que eu publicaria agora, dia 27 de fevereiro, ele será publicado agora, na última quinta-feira, né, agora do mês de março, tá? Então, feito, né, o devido esclarecimento, né, a próxima foto será essa foto aqui, tá? Do time do Coritiba, né, o popular Coxa, né, o Coxa Branca, né? Campeão brasileiro de 1985, né? Derrotando o Bangu, lá em pleno Maracanã, né? Bom, quem acompanha futebol, né? Eu acredito que até tem uma lembrança até bem cristalina desse jogo, né? Ao contrário, né, do que acontecia, né, antes do Campeonato Brasileiro ter esse formato, né, de pontos corridos, né, na época que o Campeonato Brasileiro ele ainda era decidido em finais, né, era comum, né, acontecer 2 jogos. Né? Então, o primeiro jogo da decisão acontecia no estádio, né, do clube que tinha a pior campanha, né, e o jogo decisivo, o jogo da volta, no caso, acontecia no estádio do clube que tinha somado mais pontos, né, ao longo do campeonato. Só que lá em 85, portanto, há 40 anos atrás, lá muito tempo atrás, né, o que foi o regulamento do campeonato foi um regulamento diferente. Então houve apenas um jogo, né? E esse único jogo ele acabou acontecendo no Maracanã em função de o Bangu ter somado mais pontos ao longo do campeonato do que o Coritiba, né? Então no tempo normal, Bangu e Coritiba empataram em 1-1, né? Houve uma prorrogação. Nessa prorrogação houve um novo empate, dessa vez em 0-0. E aí sim, nos pênaltis, o Coritiba acabou vencendo, né? Por 6-5, né, e conquistando aquele que é o seu único título brasileiro até hoje, né? Para a tristeza da pequena, porém heróica e fiel torcida do Bangu do Rio de Janeiro. Então, aqui para a alegria dos coxas brancas, né? Que porventura estejam
assistindo esse vídeo, e para a tristeza, né, se é que tem algum banguense, né, assistindo esse vídeo, né, aqui novamente a foto do Coritiba, né, campeão brasileiro de 85, né. Bom, mas afinal de contas, né, já que esse canalzinho aqui, né, é a respeito da história de Joinville, então por que raios eu estou mostrando a foto do Coritiba, né? Bom, é que bom, vamos, como diria, como faria o glorioso e possante Fred Krueger, né? Irei por partes, tá? Bom, o Coritiba, né? Coritiba Football Club, né? Esse é o nome completo do clube, né? Ele foi fundado no dia 30 de janeiro de 1910, né? No Teatro Hauer, tá? Esse teatro, né? O prédio, felizmente esse prédio, ele ainda existe, tá? O teatro ele não existe mais, tá? O Teatro Hauer, ele foi criado em 1891 e ele veio a ser desativado em 1935, né? O fundador do Teatro Hauer foi um alemão, um imigrante alemão chamado Josef Hauer, né? E era um dos principais pontos de encontro da colônia alemã da cidade de Curitiba, né? E antes que vocês me perguntem, tá? Por que Curitiba, se o nome da cidade é Curitiba, né? Bom, aqui até 1915, a grafia, né, do nome da cidade era justamente esse, Coritiba, em vez de Curitiba, tá? Mas voltando, né, como eu estava dizendo, o clube, né, o Coritiba, né, o popular Coxa Branca, ele foi fundado no dia 30 de janeiro de 1910, e como eu disse ainda há pouco, em uma reunião realizada no Teatro Hauer, né? E em abril, né, ele foi fundado com o nome de Coritibano Futebol Club, tá? E ainda em 1910, no mês de abril, ele passou a ter esse nome que ele tem até hoje, que é de Coritiba Futebol Club, tá? Porque já na época, lá em 1910, já existia em Curitiba, né, já existia na cidade um clube com esse nome de Coritibano, né? Clube Coritibano, né? E para não haver essa confusão, tá? Só que, né, os fundadores, né, do clube, né, a maioria deles eram ginastas do Clube Teuto Brasileiro de Ginástica, né, que é um clube que não existe mais, tá? Esse grupo de ginastas que eram liderados pelo Friedrich Ensenfelder, né, esse grupo, né, ele acabou optando por escolher a data de 12 de outubro de 1909. Por quê? Porque nessa data, 12 de outubro de 1909, eles receberam um convite de um clube de futebol de Ponta Grossa, né? E 5 dias mais tarde, caso não esteja enganado, eles acabaram se deslocando até Ponta Grossa e disputando esse amistoso contra o clube de tiro Ponta Grossense, caso não esteja enganado, né? E o Coritiba, o futuro Coritiba, né, acabou perdendo esse jogo por 5-3, tá? Mas por que eu estou falando tanto do Coritiba, né? Porque eu tinha falado ainda há pouco do Josef Hauer, né, que foi o fundador desse teatro, né, que não existe mais, né, o local onde foi fundado o Coritiba, tá? No caso, tá, o pioneiro, tá, o primeiro membro da família Hauer, tá, a ter se estabelecido, a ter chegado até o Brasil, tá, a ter se radicado no Brasil, foi o Josef Hauer Sênior, tá? Esse cara, tá, o Josef Hauer Sênior, tá, a princípio ele acabou se radicando na colônia Dona Francisca, obviamente o que hoje é Joinville, né? E isso em agosto de 1863. Ainda em 1863, tá? Ele acabou se mudando de Joinville para Curitiba, né? Ele era fabricante e consertador, né? Ele era celeiro, ou seja, ele fabricava e consertava celas para cavalos, né? Ele acabou prosperando nesse negócio. E embora ele fosse de uma condição social bem humilde, né? O Josef Hauer Sênior, né? Ele era uma pessoa bastante culta, né? Uma pessoa bastante inteligente. E ele tinha o costume de escrever cartas para os seus parentes, né? Então, em função, né, desse negócio dele, que acabou prosperando, dele ter se radicado em Curitiba, né? Ele acabou convencendo os 14 irmãos deles. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O cara tinha 14 irmãos, né? Durma-se com um barulho desses, né? Então, em função dessas cartas, né, que ele mandava com frequência para a família, esses 14 irmãos do cara, né, eles acabaram se mudando, obviamente,
para Curitiba, incluindo o Joseph Hauer, né, o fundador do teatro, né, do local da fundação do Curitiba, né. Como eu tinha dito ainda há pouco, esse prédio, né, onde funcionou esse teatro, além de teatro, tá, eu já ia me esquecendo, ali também foi um cinema, tá, foi uma sala de cinema, tá. Inclusive foi o primeiro cinema da cidade de Curitiba, né. Então, sobre esse local, né, esse prédio, né, como eu tinha dito ainda há pouco, né, ele ainda existe, né, e pelo que eu sei, nesse local funciona um restaurante de comida vegana. Então, caso alguém conheça, né, a Curitiba, né, conheça esse local, então, por favor, comente aqui embaixo, tá? Mas a última informação que eu tenho é que nesse local, nesse prédio, né, hoje existe esse restaurante, tá? E até quem conhece Curitiba, né, eu acredito que a maioria de vocês aí conheça, né, existe um bairro chamado Vila Hauer, tá, que é na região sudoeste da cidade. Esse bairro da Vila Hauer, né, ele começou com uma fazenda, né, o Robert Hauer, que era sobrinho do Joseph Hauer Sr., tá, ele comprou uma fazenda, né, que tinha 500 alqueires de extensão, né, e nos anos 40 os filhos desse sobrinho do Joseph Hauer, né, o Robert Hauer, né, eles acabaram dividindo essa propriedade, né, essa fazenda, né, e a partir dos anos 40 essa então fazenda, né, ela aos poucos ela foi sendo loteada, né, e em 1975 a localidade, né, o povoado que surgiu nesse local, ele acabou sendo transformado oficialmente em um bairro, né, o bairro Vila Hauer, né. Isso em 1975. Ao lado desse bairro da Vila Hauer, né, existe um outro bairro que é o bairro Vila Fani. A Fani, a tal da Fani, que hoje batiza o bairro, tá? Ela era a esposa do Robert Hauer, tá? E ainda a título de curiosidade, né, em 2010, que foi a última data, né, em que foi contada a população desse bairro, né, o bairro da Vila Hauer, tá? Há 15 anos atrás, a população desse bairro era de 13.315 habitantes. A título de comparação, a cidade de Nova Veneza, né, como o próprio nome já indica, uma cidade de fortíssima colonização italiana, que é uma cidade vizinha de Criciúma, essa cidade de Nova Veneza, né, ela tem a população de 13.664 habitantes, né? Entre os 295 municípios de Santa Catarina, ele é o 101º em matéria de população. Então, esse bairro de Curitiba, ele tem um tamanho equivalente ao do município de Nova Veneza, né? Voltando, né, o nosso amigo Joseph, né, ao popular Zezão, né, o Joseph Hauer Sr., tá? Ele veio por um navio veleiro chamado Hamburg Packet, tá? Esse navio Hamburger Packet, tá? Ele saiu do porto de Hamburgo, eu já irei aqui encontrar aqui isso para vocês, né? Opa! Só um instante, tá? Já encontrei, tá? Bom, esse navio, tá? Ele partiu do porto de Hamburgo no dia 10 de junho, tá? Ele acabou chegando em São Francisco no dia 29 de agosto de 1863. Ele tinha 71 imigrantes, tá? A maioria dessas 71 pessoas, 43 pessoas, para ser mais exato, eram procedentes de países que 8 anos mais tarde, né, formariam a Alemanha. A maioria dessas 43 pessoas eram procedentes do então Reino da Prússia, incluindo o Joseph Hauer Sr., tá? E as outras 28 pessoas, né, a parte delas eram procedentes do então Ducado dinamarquês de Holstein, né, que hoje é parte do estado alemão de Schleswig-Holstein, né, e a outra parte, né, tinha um dinamarquês de Copenhague, né, que era o Edward Andersen, né, inclusive, né, um desses não, entre aspas, alemães, era procedente, pasmem, de Nova York, tá, que era o Jens Roder, né? Esse cara, o Jens Roder, ele era procedente de Nova York, tá?
e os demais não alemães, entre aspas, tá, eram austríacos. Para ser mais exato, eles eram procedentes da região da Morávia, tá? Região da Morávia que hoje equivale à parte leste da República Tcheca, tá? Então esses então austríacos, né, essas pessoas que vieram dessa região da Morávia, tá? Essa região da Morávia, hoje, repetindo, hoje ela faz parte não da Áustria, tá? Ela faz parte da República Tcheca, né? Que é uma das coisas que a República Tcheca, que até 92, né, até 31 de dezembro de 92, formou com a Eslováquia a República Socialista Federal da Tchecoslováquia, né? Então, resumidamente, esse foi assim, tá? Esses imigrantes, né? Nenhum deles, a maioria deles acabou se radicando em Joinville, tá? E todos eles ou eram lavradores, ou eram agricultores, ou eram operários, né? Nenhum deles teve um grande destaque na história de Joinville, tá? Como eu disse ainda há pouco, a maioria deles acabou ficando aqui em Joinville mesmo, tá? O Josef Hauer Senner, tá? Ele nasceu no dia 29 de novembro de 1840, tá? E ele era procedente, né, como eu disse ainda há pouco, do Reino da Prússia, de uma cidadezinha chamada Neumarkt-Mansdorf, tá? Então, esse era o diacho de nome da cidadezinha de onde ele era procedente, tá? E ele acabou, a data de falecimento dele é desconhecida, tá? Ele faleceu já na Alemanha, tá? O curioso, tá, é que a região em que ele nasceu, essa cidadezinha com esse nome impronunciável e que eu me recuso a pronunciar de novo, tá? A cidade, a região onde ele nasceu, tá? A região da Baixa Silésia, hoje, tá? Ela pertence, essa região da Baixa Silésia, ela pertence hoje à Polônia, tá? Então, o nosso amigo, na verdade, não era alemão, ele era polaco, tá? Se ele fosse vivo hoje, tá? Ele seria de cidadania polonesa e não alemã, tá? Então, vou ficando por aqui, tá? Até porque esse vídeo já está longo pra caramba, né? Mas antes, tá? Eu irei mostrar para vocês aqui uma foto, né? De 1908, né? Do cruzamento da Rua do Príncipe com a Rua 15 de Novembro, tá? Então, mais uma foto antiga de Joinville, tá? Repetindo, essa foto aqui é de 1908, tá? E tem a última foto aqui, para não continuar a encher o saco de vocês, né? Para não mais encher o saco de vocês, aqui uma foto, né? De duas imigrantes, né? Infelizmente a foto, né? A legenda não especifica, né? Quem eram essas moças, tá? Então, duas imigrantes. Essa foto aqui é do século XIX, tá? Então, duas imigrantes radicadas em Joinville. Então, obviamente eu tenho mais coisas a contar a vocês, né? Só que isso é para o vídeo seguinte, tá? Porque esse vídeo já tá um saco, né? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, beleza?